Agora, agora nós vamos ver a relação com massa, certo? Como é que eu vou interpretar quando é que ela vai ser com massa? Considerando que uma dose de antiácido contém 4 gramas de bicarbonato de sódio, ó, ele está falando agora de 4 gramas, certo? Eu não estou falando de mols. Aí ele dá a fórmula molecular do bicarbonato de sódio. Calcule a massa de ácido clorídrico, ele até colocou aqui de HCl, né? Mas esse HCl representa o ácido clorídrico, neutralizados no estômago. Aí, ó, vamos lá. Ele não falou de mols, ele está falando de massa, ele está dizendo que ele tem 4 gramas de bicarbonato de sódio, ele quer saber quanto é que ele vai usar do ácido clorídrico, certo? Aí uma outra informação, te deu a massa molecular dos compostos, que eu já expliquei essa massa aqui, né? A massa que na tabela periódica, como os elementos são matéria, eles possuem massa. Aí, ó, eu tenho essas 5 moléculas, mas ele só falou do ácido clorídrico e do bicarbonato de sódio, certo? Se fosse mol, a relação deles aqui era 1 para 1. Um mol e um mol. Só que ele tá querendo saber a sua massa. Então, nessa situação, vou precisar calcular a massa desse composto, a massa do ácido clorídrico, que no caso, como é que eu calculo a massa? Tu vai pegar a massa do elemento vezes a quantidade que você tem. No caso, eu tenho a massa do hidrogênio é 1 vezes quanto? Qual é o número que eu tenho aqui? 1. Aí mais a massa do cloro, que no caso é 35,5 vezes 1, certo? Quando tu fizer as multiplicações e as somas, né? Primeiro as multiplicações, depois a soma, tu vai ter 36,5. Só que aí tu vai ter que multiplicar essa massa vezes o coeficiente estequiométrico, porque essa massa é para uma única molécula. Se eu fosse 2 moléculas, eu multiplicar vezes 2, mas aqui também é 1, vai dar o mesmo valor, 36,5 gramas por mol. O que isso significa? Que dentro da minha reação, aqui, a massa do ácido clorídrico é 36,5 gramas por mol, certo? E a massa do bicarbonato de sódio, como é que eu vou calcular? Da mesma forma. Começando pelo Na, sua massa é 23. Não se preocupe que esses dados são fornecidos na prova no Enem, enfim. Não preciso decorar isso. Preciso saber como é que eu calculo a massa. Vezes a quantidade que eu tenho de Na, que é sódio, que é 1, mais quem é o próximo elemento, hidrogênio, que a massa é 1 vezes 1, que é a quantidade que eu tenho, mais 12, que é a quantidade de carbono que eu vou ter, vezes que é a sua massa, vezes a quantidade de carbono que eu tenho, que no caso é 1, mais 16, que agora é a massa do oxigênio, vezes a quantidade que eu tenho, que no caso é 3. Quando eu fizer todos esses cálculos, vai dar 84, certo? 84 vezes quanto? Lembrando que esse 84 é para uma única molécula, mas eu também só tenho uma vezes 1. Se fosse 3, seria vezes 3. Ok? Então, 84 vezes 1 dá 84. Aí agora tu vai pegar esses valores que tu calculou e tu vai substituir aqui, ó. Lá no mol não pegava o coeficiente estequiométrico, agora eu vou pegar as suas massas. Então, 36,5 gramas de ácido clorídrico e 84 gramas de bicarbonato de sódio, certo? Então, quando eu tiver 84 gramas de bicarbonato de sódio, quando é que eu preciso de ácido clorídrico? Eu preciso de 36,5 gramas. Isso aqui é a questão que me mostra, a reação que me mostra. Aí o que é que a questão está pedindo? Quando eu tiver apenas 4 gramas de bicarbonato de sódio, quanto é que eu vou ter de ácido clorídrico? Aí isso eu não sei. E isso é o que tu vai calcular. Isso é o cálculo estequiométrico, isso é a regra de 3. Então, eu vou chamar isso aqui de x. Aí eu vou fazer meio, tá? Pelos extremos. Vai ficar 84 vezes x, cancela aqui as unidades de gramas, igual a 36,5 vezes 4, certo? Aí tu faz essa multiplicação, acho que dá 146. 146
Tu vai isolar a variável que é o x e o 84 vai descer dividindo. Quando tu dividir 36,146, que é a multiplicação aqui, por 84 dá exatamente, né? Uma dízima aí, vai dar uma dízima, mas tu arredonda, deixa até dois números após a vírgula, vai dar 1,73 gramas. Certo, gente? Então, quando é envolvendo massa, eu preciso calcular massa molar dos compostos. Da fórmula que ele está dando. No mol, tu não precisa, só usar o coeficiente estequiométrico, mas para massa você vai precisar. E aí, mais uma vez, em cima são os dados da equação e embaixo são os dados que a questão está pedindo. Quando eu tenho 84 gramas de bicarbonato de sódio, quanto é que eu preciso de ácido clorídrico para ver uma neutralização? 36,5. Aí, se eu tiver 4 gramas de bicarbonato de sódio, quanto é que eu vou precisar de ácido clorídrico? 1,73 gramas. É basicamente assim, vamos interpretar isso no laboratório. Olha, sei lá, Pedro, eu quero que você me determine quanto é que tu vai precisar de ácido clorídrico quando você tiver 10 gramas de bicarbonato de sódio. O que é que o Pedro vai fazer? Vai fazer a reação e vai fazer essa interpretação aqui, usar as massas molares, certo? Quando eu tiver 10 gramas aqui de bicarbonato de sódio, quanto é que eu vou ter aqui? Eu vou ter X. E aí fazer todo o procedimento que nós fizemos aqui.